Oi, gente, boa tarde para mim aqui, né? Não sei que horas você está assistindo a nossa entrevista, mas hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui a professora Tânia, que é muito querida para mim, e para mim é uma honra que ela tenha aceito o meu convite para essa entrevista. Acredito que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo hoje. Professora Tânia é professora do IFAM de psicologia, é doutora em psicologia social e psicoterapeuta nessa área também, membro da Igreja Batista do Tarumã, em Manaus, e formada e professora do Instituto Hagai em Liderança Avançada. Seja muito bem-vinda, professora. Um prazer. Micaela, a vida ainda nos surpreende. E foi um enorme prazer poder reencontrá-la, mesmo que virtualmente, e poder participar de um encontro como esse, conversando um pouco sobre liderança, sobre as novas tecnologias, não é, que são Uhum. parte inerente já da vida social, da nossa vida, as nossas relações são parte integrante, e foi um grande prazer. Tá. Bem, professor, como a senhora disse, é um assunto bem pertinente e muito atual, porque a nossa vida inteira agora é tecnologia, inclusive a nossa conversa só é possível graças à tecnologia, né? E depois da pandemia houve um crescimento que trouxe muitos benefícios, né? A partir desse crescimento, desse desenvolvimento, aprimoramento. Agora está muito em voga a inteligência artificial, mas como que elas podem ajudar na expansão da igreja? E tem algum risco, algum prejuízo dentro disso, desse uso? Esse é um momento muito importante dentro do que diz respeito, eu penso que das relações sociais como um todo, da expansão da igreja, da expansão daquilo também que os próprios processos formativos trazem para nós enquanto seres humanos, mas tudo tem seu risco, a gente tem que olhar com muita cautela para algumas dessas situações, né? A igreja, por exemplo, todo esse engajamento, hoje a gente pode ter um engajamento muito maior, inclusive na mobilização das pessoas no que dizem respeito a poder participar online dentro daquilo que as ferramentas se apresentam, por exemplo, na participação de um culto, a participação de um curso de formação, qualquer um que seja, dentro dos chats também, que a gente pode ter mensagens, aplicativos, a gente tem um número de coisas que fomentam, que causam, sim, a expansão. A partir da pandemia, por exemplo, do processo pandêmico, nós tivemos uma nova realidade. Então, aqueles cultos online que foram possíveis a gente poder viver em comunidade, criando essas comunidades online, e que promoviam uma integração e uma comunhão, mesmo que ela fosse ainda que virtual, ela propaga, sim, a expansão. Quantas pessoas hoje têm acessos a esses cultos que não deixaram e não têm mais como deixar de existir? As Uhum. plataformas para isso, elas são uma realidade. Acho que tanto presencial quanto online não é uma disputa do que deve ser e de como deve ser. Há um lugar para tudo, há um momento para tudo, né? O online, ele permitiu, criou-se, desmistificou-se as limitações geográficas, os acessos aos cultos online, palestras, encontros virtuais, tudo transmitido em tempo real, inclusive, né? Permitindo que Sim. cada um estivesse conectado a uma comunidade religiosa dentro daquele momento pandêmico, mas hoje ainda também. E a gente pode ver também que esse evangelismo digital, esse evangelho digital, ele alcançou, através das novas plataformas, segmentos inúmeros, né? E direcionando mensagem. Você pode ter um devocional que você faz hoje online. Eu Uhum. amo o Glorify, por exemplo. O Glorify é uma plataforma maravilhosa. Independente de onde você esteja, independente de ter ou não ter uma igreja ali próximo de onde você está, você pode estar conectado dentro das Uhum. tecnologias e ter acesso a todo esse processo como se você estivesse participando
dentro de uma comunidade presencialmente. Então, isso foi uma expansão que a gente não pode deixar de considerar. Mas é claro que também a gente precisa olhar com cautela, não é? Isso não substitui, o online não substitui o presencial. Eu já ouvi, Claro. né, algumas pessoas, eu não gosto de igreja, igreja é muito problema, as pessoas querem mandar uns nos outros, etc. e tal, então eu prefiro ficar aqui, fazer o online. O que quer dizer isso? Em outras palavras, eu não quero me comprometer, eu não quero ter problemas, eu não quero passar por desconfortos, e é uma evitação da própria relação Uhum. humana, da Isso. própria relação humana. E nós não somos robôs, nós somos seres sociais, nós somos seres gregários, nós precisamos dessa conexão, do amparo, as nossas emoções afloram, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso pode gerar uma superficialidade dentro Uhum. das relações humanas e inclusive da própria espiritualidade, porque está tudo pronto ali. Gente, tem textos, tem mensagens, do jeito que você quiser você encontra, É. maravilhosas. Mas onde que essa reflexão mais aprofundada? Será que eu faço? Será que eu faço essa reflexão necessária para que promova o meu crescimento espiritual? Ou estou apenas lendo ou assistindo vídeos e isso já me diz, me deixa com a consciência tranquila, cumprindo talvez alguns ritos e dizendo assim, ó, ok, a gente precisa cuidar disso. E também tem um outro detalhe que eu acho que a gente precisa olhar com cautela, não nos tornarmos dependentes de uma tecnologia, Sim. né? Uhum. A gente precisa olhar com muito cuidado. Então, existe o benefício, existe o bônus, mas também existe o ônus. E a gente Claro. precisa olhar com muito cuidado para isso, para nós nos tornarmos, no lugar de pessoas de profundidade, sermos pessoas superficiais, acostumados com aquilo que está pronto, sem uma reflexão mais madura, sem um aprofundamento daquele conteúdo. E também, como a senhora falou, nessa questão do ser gregário, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão ficando muito individualistas. Sim, Então, dentro de uma casa, hoje é cada um num quarto com o celular na mão e as pessoas se falam por WhatsApp. sim, Estão em uma mesa em reuniões, estão comentando sobre a reunião. Isso acontece muito com os adolescentes, né? Pelo grupo do WhatsApp. Então, sim. eu acho que também você fica numa comodidade, como a senhora falou, que leva à superficialidade, e esse irmão ele acaba perdendo a oportunidade de ser apoiado, né, de troca, de crescimento, de edificação da igreja, de usar dons e talentos. Então, é um individualismo também perigoso, né? Para o Muito espiritual, mesmo perigoso. que você esteja assistindo cultos em casa. Sim, mesmo. E porque em alguns momentos é uma fuga também, Micália. Claro, Você foge. As relações humanas, elas, todas elas, somos humanos, tem problema. Tem, sim. mas a riqueza, você imagina o abraço? Como que nós Oh, podemos claro. abraçar virtualmente? Como é que nós É. podemos sorrir, tocar, sentir o cheiro? Nós não podemos anular isso. Haverá, Uhum. com certeza, consequências desse afastamento, né? Consequências daquilo que a gente está negando, é a nossa natureza. Nós somos seres emocionais, nós somos seres sensíveis. E, claro, que a gente precisa tomar cuidado com esses processos. Né? Isso não substitui o toque, o cheiro, a comunhão, o riso, o É. compartilhar, não é? A gente não pode negar isso. E o mundo online ele veio para potencializar algumas coisas, mas não para substituir Isso, a esse é relação o ponto. presencial. Uhum. Agora a senhora falou não sei se é um aplicativo, é um site, o Glorify é um aplicativo. Glorify, perdão, Glorify, que eu vou até depois pode dar uma olhada. E aí eu lhe faço uma pergunta, então, assim como o Glorify, quais seriam as funções dessas tecnologias na igreja? Assim, como nós podemos usar e quais a senhora acha que são interessantes hoje, atualmente? Uhum.
Uma das coisas, eu penso que uma das funções que essas novas tecnologias elas podem trazer é a comunicação e a conectividade. Você está conectado a comunidades, por exemplo. Eu posso, quando eu baixei o aplicativo do Glorify, você vai encontrar, faça isso, não é nenhuma propaganda, mas é uma indicação também, porque é uma plataforma segura. Você tem músicas, parte de louvor, né? Que tem, você escuta músicas, você tem orações, tem meditações, e você tem uma comunidade que está conectada, e você pode fazer isso a qualquer hora do dia. Então, você não precisa do domingo ou de outro dia da semana, que são os protocolos dos cultos presenciais, para estar também conectados por isso. Isso aproxima. Então, a comunicação e a conectividade é uma das funções trazidas por essas novas tecnologias. O YouTube, por exemplo. O YouTube é uma ferramenta em que você tem disponível aí para qualquer hora da vida que a gente quiser. Você pode rever palestras, você pode reassistir cultos, você pode ver novos vídeos e vir naquilo que te interessa, fazer uma seleção. Isso é muito interessante. Uma outra coisa também que eu acho fundamental, que é bem interessante isso, são os chats, né, que você tem disponibilidade para poder conversar. Tem um momento, um dia desse eu ouvi um testemunho de uma jovem com depressiva, num quadro de depressão. E ela disse que ela estava num estado de tristeza tão profunda, e ela lembrou que havia visto no Instagram uma postagem sobre isso, um influencer falando, um influencer cristão, e ela mandou uma mensagem para ele. E ela foi prontamente atendida, e eles puderam conversar um tempo, isso aqui, e aquilo oraram, isso foi um socorro. Então, esse mundo da conectividade, esse mundo online, ele também tem uma função que ela é importante. Né? Essa função de estar ali presente naquele momento. Você pode encontrar socorro para várias situações da vida, né? Em que a gente pode estar, que não são fáceis, né? É uma coisa muito complicada. Tem alguns aplicativos, por exemplo, a Bíblia Online. Aquele aplicativo, né, da Bíblia Online, que é maravilhoso. É maravilhoso. Podcasts que você pode ter, sermões, recursos diversos que você tem, né, processos de formação, de cursos, inclusive, cursos de graduação, pós-graduação, cursos bíblicos, que isso facilita, com certeza, o aprendizado. Né? As plataformas de AD que estão ali disponíveis também para isso, são maravilhosas. Então, uma das funções que eu vejo como muita propriedade é essa comunicação e conectividade constante que pode te dar segurança, auxílio em situações as mais diversas que a gente, às vezes, presencialmente não tem, em virtude de toda essa correria, né? De todo esse tempo que a gente tem na vida, e é um suporte espiritual, é um momento ali, né, de grupos que podem ser formados, comunidades que podem auxiliar dentro desse processo. Porque hoje as ferramentas são inúmeras, né? Então, a senhora nomeou alguns aplicativos, o YouTube, o Spotify tem muitos Sim, podcasts, né? sim, E sim, coisa de muita qualidade ali que você pode muito, ouvir e se edificar também, né? sim, As igrejas hoje é muito comum ter o culto presencial e elas estão reproduzindo ao vivo, e esse culto fica gravado lá em alguma dessas plataformas, e as pessoas podem, como a senhora falou agora, um socorro pelo Instagram, enfim. Então, eu acho que é saber fazer o bom uso das ferramentas que nós temos à disposição. Só sim, que a gente sabe que também, né, tem algumas pessoas que estão meio que à margem disso, ou pela idade, ou pela dificuldade mesmo socioeconômica. A gente já toma a coisa como sendo parte da vida de todo mundo, e a gente sabe que não é bem assim. Na pandemia, inclusive, com as aulas online, a gente viu a dificuldade de crianças que tinham que dividir um celular, ou às vezes nem tinham um celular com uma grande capacidade para poder assistir às aulas, né?
Então, a nossa mente é muito Sim, difundido, mas tem pessoas que estão à margem. sim. Então, como é que a senhora acha que um líder pode alcançar os que estão fora disso, né? Parece assim meio... Mas como é que a gente maneja, até mesmo as pessoas, né? Por exemplo, pessoas de uma certa idade não sabem. Não. Aí a gente tem que justamente olhar as questões geracionais, né, Micaela? Nós vivemos no mundo digital, nós temos aí uma geração que nasceu no mundo digital, que domina as tecnologias, crianças bem ainda na sua fase inicial da infância, 3 anos. Falando nisso, um dia desses, eu achei interessante. Era uma criança de 3 anos, eu estava no consultório médico, e era uma revista, tinha uma revista em cima da mesinha, para foto e colocava o dedinho assim, ó, Ah, passando, e então já vi passava, que é como ampli. e não passava figura, e eu ficava olhando para aquilo, né? E ela tentando, e ela começou a chorar e mostrando para a mãe, e a mãe foi dizer que passava a página da revista. Imagina essa criança. Ela não tem, se o outro que está lá na geração atrás, nós temos aí os baby boomers, povo que Uhum, nasceu antes dos anos 60, a gente vai ter a geração, mesmo a geração X, que não é o nativo digital, mas é alguém que viveu essa transição para essa nova tecnologia, né, para esse mundo digital, então, e que não domina certas tecnologias. Eu, como professora, na própria pandemia, eu tenho experiência, eu trabalhei 14 anos na educação à distância. Então, quando eu cheguei na pandemia, quando nós chegamos na pandemia, eu tinha domínio das plataformas, mas colegas meus não tinham, e a gente teve que, de um dia para o outro, ter que aprender tudo isso, uhum, porque tinha que as aulas acontecerem, né? Então, sim, nós vamos viver processos, situações geracionais, posicionamentos geracionais daqueles que dominam e que não dominam. Mas são seres que estão dentro de uma sociedade e, portanto, devem ter o seu lugar nessa sociedade, principalmente na igreja. São seres que precisam ser incluídos. Então, uma das coisas que eu entendo que esses que estão, de alguma forma, à margem desse processo, nós não podemos anular aquilo que também é tradicional, as uhum. conexões tradicionais. Sabe, o pastor, o líder, precisa visitar o seu rebanho. Hoje a gente visita tudo pelo WhatsApp, então tem aqueles que precisam da visita presencial, que não têm acesso ao sistema. Tem aqueles que vão conseguir em alguma medida e tem outros que não. Meu pai, por exemplo, meu pai só usa celular para atender uma chamada, ele não usa o WhatsApp, não adianta, ele tem 80 anos. Ele diz, Claro. filho, isso é muita coisa, eu só atendo, e a gente tem que deixar tudo muito fácil para ele, para atender, ligar e desligar. É essa a operação que ele faz. Ele vai ficar à margem? Jamais, nem ele, nem toda essa comunidade. Eles precisam ser atendidos nas suas necessidades. É. Então, a igreja, os líderes precisam, sim, manter os métodos tradicionais, sim, de conexão. Eu falei ainda há pouco da conectividade lá na frente, mas existe Uhum. conexão que ela é essencial. Então, tem que fazer as visitas, tem que estar fisicamente com as pessoas, aprender a ouvir e isso também manter essa conexão. Uma outra coisa também, e isso eu me recordo, recentemente, quando um irmão reclamou, disse assim, não temos mais boletim na igreja? Ah, Aí a moça da comunicação disse, mas claro que temos, irmão. Está tudo online. Ele disse, não, eu quero aqui. Eu quero o boletim aqui. Eu não entendo nada desse mundo online. Então, a hum. gente precisa entender, sim, Micaela, que há gerações convivendo nesse tempo do agora, e que métodos tradicionais ainda precisam ser mantidos. E aí eu Né? lhe Então, pergunto, desculpa só lhe interromper, mas, por sim, exemplo, tomando aí um pouco da sua expertise da psicologia social, porque essa questão do irmão pegar o boletim impresso, né? O quanto que isso traz para ele também uma lembrança afetiva, uma memória sim, afetiva, né? sim, A sim. representação para ele é chegar na igreja, pegar o boletim impresso e sentar. Para ele isso é o que acolhe, não é pegar o celular
e ficar Uhum. vendo, né? Então, eu acho que isso é importante também. Importante, ele vai levar a Bíblia dele, ele não vai ter a Bíblia no aparelho, no aplicativo, ele vai levar a Bíblia para a igreja, ele quer o boletim, ele vai cantar usando o cantor cristão, as músicas impressas que estão ali. Então, a gente não pode, como líder, porque agora tudo é assim. Agora tudo é assim nesse momento, desse jeito, mas existem pessoas que sentem de um jeito diferente, que precisam estar inclusos nesse mundo diferente. Você falou muito bem, é esse mundo que ele conhece. Então, é esse mundo que ele reconhece e que ele acolhe. Sim, ele vai ter lá o celular e vai ter algumas coisas. Alguns vão expandir e vão entrar, mas não são Uhum. todos. E o Não. nosso olhar é para todos. O nosso Uhum. Deus, o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, não perdia pessoas, não excluía as pessoas, não colocava ninguém na lata do lixo. Não, esse daqui não serve, esse daqui é o que é o bom. Ele não colocava em altares pessoas, ele não colocava no lixo pessoas, ele acolhia a todas essas pessoas, né? Então, por exemplo, o meu pai, não adianta que não vou ficar mandando mensagem para ele. Quando eu preciso ou quero estar com ele, ou visito ou telefono. Hoje eu liguei para ele, pai, e aí? Tudo bem? Tomou café? Como é que tá? Ai, ele fica imensamente feliz. Então, eu preciso métodos tradicionais que a gente precisa manter ainda, porque as pessoas, elas, elas são diferentes, elas sentem diferentes e elas precisam de um acolhimento diferente, né? Então, Claro. dentro da educação, e eu penso que a igreja também, há uma forma híbrida, aquelas formas híbridas dentro da educação a gente tem, mesmo no Uhum. curso em AD, mesmo no curso em AD nós temos os encontros presenciais. Aliás, a própria legislação brasileira, ela garante que todo curso em AD, que são cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, eles têm uma carga horária presencial. Então, a gente precisa estar de olho nessas necessidades, né, dessas formas. Qual é a minha comunidade? Qual Uhum. é a necessidade da minha comunidade? Eu não posso abandonar, porque é impressionante a dor, Micaela, que o excluído sente. Claro. É uma A dor. dor da A dor exclusão, social é o mesmo lugar no cérebro da dor física, sim, né? exatamente. A dor da exclusão é uma dor que dilacera a alma, além de gerar outras dores, como o abandono, como amarguras, não é? Então, de você não ser acolhimento, e às vezes a gente não faz isso com intenção, mas a gente está tão preso em outras formas, em outras coisas, que a gente esquece de olhar para essas coisas que parecem não ser importantes, elas são fundamentais, muito importantes. Claro. Porque aí é aquela coisa de eu olhar o outro a partir da minha ótica, né? Então, se Sim, eu estou muito integrado, se para mim é fácil, se eu sinto dessa forma, eu percebo assim, todos estão também da mesma forma vendo, sentindo e percebendo como eu. E aí eu acho que o líder tem que ter essa sensibilidade, como a senhora tem, falou. Tá, precisa. mas como eles estão percebendo e qual é a necessidade deles, e eu estou realmente alcançando, né? Nós estamos alcançando a todas as pessoas. Porque enquanto a senhora estava falando, eu fiquei pensando, o WhatsApp é um grande causador de estresse e de problemas nas relações, né? Porque eu mandei uma mensagem, você olhou a mensagem, mas você não me respondeu. Eu mandei a mensagem, mas Sim, você demorou para me responder. É, eu tenho que mandar um áudio, porque senão eu escrevo e a pessoa interpreta de uma forma, às de vezes, outro jeito. de um outro jeito, né? Então, ou qual é a regra social dentro de um grupo? Então, quer dizer, hoje a gente não tem, socialmente falando, né? Somente o presencial, onde eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar também como eu sou vista no virtual, né? Que Sim, também no é uma virtual. percepção de mim. Sim. Um tempo, como eu disse, eu trabalho com a educação à distância e quando a gente recebe os nossos alunos no primeiro módulo, é um módulo que a gente chama de ambientação e a gente trabalha com a netiqueta, é a etiqueta da internet.
E eu achei interessante porque a gente conversando, teve um aluno que colocou em caixa alta, olha a ideia, a percepção dele era assim, eu vou colocar em caixa alta a frase porque é destaque, todo mundo vai ver. Além do caixa alta, ele colocou em negrito. Pensa Ai, na confusão, tá porque, na gritando. regra, você está gritando com Claro. alguém. Todo mundo que escreve em caixa alta é grito. Aí o outro pula de lá. Por que você está gritando comigo? O que é que você acha que você está fazendo? Ainda bota em negrito, gente. Aí, para a gente acalmar de novo, ver isso. A ideia é disse, mas eu não estou gritando, você está gritando. Você não conhece isso. Aí pronto, aí começam as acusações, os julgamentos, né? E, na verdade, a intenção era uma notícia importante que ele queria dar, ele colocou em destaque para que as pessoas pudessem olhar logo aquilo. Mas a regra não é essa. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, até porque Muito. o tempo é tudo muito rápido. Né? Você imagina É. que o tempo, como a gente via o tempo antes, que as horas pareciam passar, a gente tinha mais tempo para muitas coisas. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo, a gente não olha para a gente com a dimensão de que nós temos, na verdade, 24 horas e precisamos fazer gestão desse tempo. Então, você olha e diz assim, não, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, como é que eu vou visitar fulano se eu não tenho tempo para isso? Qual é a tua prioridade? O que Uhum. são as prioridades? O líder ele precisa conhecer a prioridade da sua comunidade. Quais são as necessidades dessa comunidade? Existem pessoas adoecidas pelo abandono. Nunca É. ninguém liga para mim, nunca ninguém me visita, porque são pessoas, inclusive, acostumadas a isso, foram assim que elas foram educadas. E hoje, por uma situação ou outra, é claro que o mundo mudou, é claro que a rotina nossa também é uma rotina num trânsito maluco, tem muitas coisas, mas a gente não pode esquecer as pessoas. Qual é a nossa prioridade? Aí me reporta aquilo que a Bíblia diz: o meu tesouro está onde está o meu coração. Então, onde Uhum. é que está o teu coração? Se o teu Claro. coração não estiver no gerenciamento dessas pessoas, do acolhimento dessa comunidade, não está, não, as tuas necessidades, as necessidades não serão vistas. As tuas Uhum. prioridades não serão assim. Então, Claro. a gente precisa cuidar disso. Aí dentro disso também, eu acho que seria interessante a gente falar desse mau uso, né, dos riscos. Eu acho que a gente já citou aqui, a senhora citou algumas dessas coisas, né? O excesso, priorizar a Uhum. tecnologia no lugar das pessoas. Então, ela pode facilitar, mas ela pode distanciar também, né? Sim, Às vezes uma sim, mensagem no WhatsApp, como você está, não é a mesma coisa de ir à casa da pessoa que precisa dessa visita presencial para você saber que ela saber que você considera a vida dela importante, né? Então, que outros excessos ou coisas a gente deve evitar no uso da tecnologia? uma das coisas, Micaela, e a gente precisa ter um olhar muito direcionado a isso, você inclusive já comentou, é o próprio distanciamento que pode acontecer entre as pessoas convivendo na mesma casa. Não é? Você comentou, pessoas estão nos seus mundos, há um mundo aí, de distância não é, estão presencialmente no mesmo espaço, mas distanciados da própria convivência. Então, o pai está no quarto, às vezes, a mãe na sala ou na cozinha, e manda um WhatsApp dizendo, vem para a sala. E que quando estão na comida, na própria convivência, na comida, estão no celular. Existem algumas regras que precisam ser mantidas. As crianças, inclusive, no próprio processo do uso tecnológico, precisam ser orientadas, porque se nós não cuidarmos disso, a idolatria, a tecnologia passa a ser idolatria na nossa vida. É. A idolatria, às vezes, quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em imagens. Não são somente imagens. Quando a tecnologia, quando isso passa a ser a prioridade da minha vida, que anula outras relações que são importantes dentro desse processo, passa a ser o Deus. Não posso viver sem o celular. Não posso Uhum. ficar sem o celular. Eu não sei se aí na Argentina aconteceu, mas aqui no Brasil aconteceu algumas vezes de que havia um problema com o WhatsApp
em que o WhatsApp não funcionava por um Sim, dia, por problemas lá. Meu Deus, o desespero inteiro das das pessoas. pessoas por isso. Então, nós temos, por exemplo, a nonofobia, É. que é um processo de pessoas que não podem viver sem o celular. E tem Não podem. crianças que já têm. Crianças já vivendo isso, né? Então, o mau uso da tecnologia é não termos o limite para isso. Nós precisamos estabelecer os limites até onde eu alcanço. Como pais, como líderes, como professores, educadores, nós precisamos ter essa dimensão, porque nós podemos viver, eu também já falei sobre isso, numa superficialidade de relações que não são aprofundadas. Os relacionamentos pessoais, eles são enfraquecidos. E a gente pode gerar um mundo de distrações. Você está conectado com coisas aqui, ó. Imagina, eu vi isso também numa festa de 15 anos, em que os colegas estavam todos à mesa, cada um com o seu celular e estavam contando as histórias ali. Eu digo, gente, aí eu parei, né? Não, é. E a Para. Jurássica chegar lá. Peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Ai, tia, a gente está conversando. Eu digo, vocês não estão Não conversando, eu estão não estou conversando. ouvindo a voz de vocês. Como é que estão conversando? Eu não conheço o tom da tua voz. Eu não consigo ouvir o riso que vocês Ah, estão dizendo que estão tendo. Porque estão todos, não, é porque a gente está num grupo, olha só. Eles não estavam conversando com os que estavam ali à mesa, porque eles estavam conversando com aqueles que também não puderam ir ao aniversário e estavam tentando mostrar as coisas que estavam acontecendo. Então, perde-se oportunidades. Eu não curto, eu não vivencio aquele momento, eu estou conectada na rede social e os influencers, você conhece o grande número, porque o que importa é o número de seguidores, claro. pessoas batalhando pelo número de seguidores, né? Pessoas que sentem-se excluídas também porque a foto que postou não teve curtição, não teve o like, não foi dado like à postagem, a forma também como a agressividade se expande, a cultura do cancelamento, que os movimentos da internet não são terríveis, né, sobre isso. Aquilo que é fake, aquilo que não é fake, as pessoas já não olham mais para isso, não refletem sobre aquilo que estão compartilhando. É um processo automático que compartilha. Ah, eu nem li, eu só compartilhei. Então, como que você está compartilhando uma coisa que você nem leu, mas que o outro teve o like, então eu faço isso porque eu também quero ter o like do que o outro teve? A gente precisa estabelecer os limites, sim. Qual é o padrão? Dentro da família, famílias que não conversam, É. famílias que não dialogam, que eu não conheço mais a história lá do meu filho, porque ele está preso dentro de um quarto, dentro com acessos outros dentro da internet. A gente precisa ter muito cuidado com esse excesso. Com excesso. Tudo é muito fácil, tudo está disponível e eu estou trazendo tudo. O número É, de horas que você passa conectado. claro, e outra, a senhora falando disso, eu fico pensando que às vezes os pais acham que os filhos estão seguros porque estão em casa, estão no quarto. Exatamente. Não, porque o celular é um mundo, né? Hoje, você no celular, você tem tudo. E também a criança está, às vezes, mais exposta do que se ela estivesse brincando ali fora da casa dela. Porque Exatamente. ela fica muito mais vulnerável. Então, os perigos do uso da internet não é um exagero. Há um tempo atrás, a baleia azul, né? Sim, Que é exatamente. terrível aquilo é terrível, como é feito para levar as crianças e os adolescentes para o suicídio. Enfim, e pedofilia e uma série de outras questões aí Sim, que as sim. crianças e os adolescentes estão expostos. E eu acho que Exposto. nós, como cristãos, não é que nós não estamos sujeitos a isso. Às vezes, alguns irmãos estão e não se dão conta de que isso está acontecendo dentro de casa, porque quando a gente fala da liderança, né, a liderança da Igreja Novas das Tecnologias, um dos objetivos da capacitação é que a gente vê a liderança na família. Então, não é só o líder do jovem, não, a liderança dentro da família. Sim, Então, sim. essa liderança também tem que estar atenta a isso.
O que a senhora acha do cristão que também não está atento a isso? Do que, como a Pois senhora é, falou, né? a gente precisa, é onde está o meu coração, é o que vem primeiro. Daí eu tenho que ter discernimento daquilo que a gente pode, a gente deve, né? Qual é o limite que eu tenho para isso? Porque é uma bandeira, é uma janela de inúmeras possibilidades. Como pais, nós temos deveres, nós temos que ter o cuidado, o zelo pelos nossos filhos. Como adultos, qual é a nossa liderança? O nosso líder maior, o nosso discernimento maior, o nosso Deus, porque nós refletimos aquilo que nossa vida precisa refletir aquilo que nós dizemos, né? Então, nós precisamos desse limite, que é o próprio política que eu tenho para o uso dessas mídias sociais. Eu preciso saber escolher com quem eu me envolvo, com o que eu me envolvo. Eu preciso ter discernimento se aquilo que eu produzo ou aquilo que eu leio, que eu acolho, isso promove crescimento para mim, isso promove crescimento para minha família, isso me coloca numa zona muito tênue ali de repente despencar aí a minha vida. O que está alimentando o meu espírito? Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, essa promoção, essa moderação, discernimento daquilo que é o uso da própria tecnologia. Qual é o propósito? A gente precisa focar, a gente precisa pensar no propósito também. Quando a gente faz esse alinhamento do nosso crescimento espiritual, a Bíblia nos diz que nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, eu também tenho que ter esse foco naquilo que eu estou acessando. Então, apoiar aquilo que eu tenho como propósito de vida, como meu propósito espiritual, aquilo que me torna consciente de que o uso da tecnologia ele tem a benesse, mas ele também é uma linha tênue, muito tênue, que a gente Uhum. pode cair, né, em certas situações. Uma palavra que você coloca, e a gente ainda tem aquilo que você coloca, né? Você coloca, às vezes, uma palavra numa pesquisa e já sabe que vai chover, né? De outras informações, de outros produtos, de outras coisas que são ofertas, né, para isso. Dia desses, eu me surpreendi como que o meu número, eu recebi uma mensagem estranha, uma mensagem de um jovem, um homem jovem, bonito, que dizia, oi, eu, o que é isso? Eu não conheço, bloqueei. Imediatamente eu bloqueei. Você não vai procurar saber quem é, o que Claro. é, Uhum. não. Isso não tem nada a ver com isso. Isso daqui eu não conheço, não faz parte do meu mundo. Isso aqui bloqueia. Então a gente não vai querer saber do que é isso, porque quando você começa a querer ter a curiosidade, você pode cair em algumas ciladas, né? Então Uhum. a gente precisa do limite para não nos tornarmos dependentes de um processo tecnológico ou do que quer que seja, né? Então, essa desconexão, assim como a conectividade é importante, eu também preciso desconectar. Tem pessoas, Micaela, que não conseguem dormir direito. Não Claro. conseguem dormir, tem um problema com insônia, porque é tanto tempo exposto ao aparelho, aquela luzinha que aparece e que estimula o nosso cérebro também, na hora de dormir você não consegue dormir. Você Uhum. não consegue relaxar. E isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Então, esses perigos, né? A gente tem que incentivar os limites pessoais no uso da tecnologia, esse autocontrole e estar atento aos perigos. Essa prevenção É. contra essas influências. Os pais, por exemplo, podem ativar alguns programas para que Claro. os filhos, né, como proteção, para que os filhos não acessem determinados sites. E Agora, isso é importante. por exemplo, uma coisa que acontece quando a senhora falou dessa questão generacional, é esse momento social que a gente vive é bem significativo, porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê que alguns pais estão tão viciados quanto os filhos Sim, no uso, né, das redes sociais ou no excesso do uso
do smartphone. Eu estava lendo um livro onde ele diferenciava os tipos de adicção com isso, né? Internet, smartphone, jogos, etc. Eu achei bem interessante essa divisão que ele colocou. Então, hoje, às vezes, os pais não fazem uma regulação dos filhos, porque eles estão tão envolvidos quanto, Exatamente. né? E aí eles não conseguem perceber isso. O tempo de hora, por exemplo, aqui eu acho muito interessante, porque a mãe está saindo com o carrinho, passeando com o bebê, e ela está empurrando o carrinho com o celular. Sim. A gente, uma vez, eu e o José estávamos saindo e vimos um homem andando de moto com o celular ligado. Um perigo. Um perigo. Sabe? Ou então vamos à praça e tem os pais brincando, a criança está brincando e os pais estão no celular. Um celular. Quer dizer, então, hoje em dia também, a senhora concorda que os pais também, às vezes, não conseguem fazer isso porque eles estão tão Sim, imersos nisso que não veem? concordo plenamente. E eu fico imaginando, se nós já sofremos isso agora, imagina o que será o futuro. O que Sim, será, como serão as gerações futuras, né? Então, a gente precisa estar atento para isso, e você falou muito bem. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Eu claro. tenho o próprio limite, inclusive, estou ocupado demais, as coisas estão acontecendo demais. Eu acho interessante, dia desses eu atendi uma moça que ela disse assim, a mãe, era a avó quem estava reclamando, a avó, desculpa, eu não atendi a moça, eu atendi a avó, a mãe que veio falar da filha dizendo, minha filha não faz nada, ela fica dentro do quarto, ela quer que eu alimente a criança, ela quer que eu cuide da criança, e aí quando elas chegam no quarto, ela está no celular o tempo inteiro. Né? Então, isso, o que, que acontece? Traz negligências para as próprias responsabilidades. Claro. Né? Um uso excessivo de tudo isso, esse descontrole, causa negligências para as próprias necessidades, como perdas de emprego, que eu também vi um dia desses sobre isso, porque o uso excessivo, a negligência, você não atende direito público, você está atendendo e você está ali com o celular também, e as pessoas reclamam. Então, há necessidade, sim, de se fazer regras que sejam possíveis essa convivência. A tecnologia existe e ela vai se desenvolver cada vez mais. Você imagina quando chegar aquela época em que você tem a projeção Nossa. ali. Mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta extra aqui. Eu vou aproveitar abusar um pouquinho. Por exemplo, a questão da inteligência artificial ou da Sim, realidade virtual, porque hoje em dia também está expandindo muito. Aí a senhora falou sim, dessa questão da projeção e eu fico imaginando, porque já tem algumas conjecturas ou hipóteses na psicologia do perigo do uso excessivo da realidade virtual também, sim. Uhum, né? Quer uhum, dizer, em pessoas com propensão à esquizofrenia, algum tipo de sim. coisa, como é que ela pode prejudicar nessa noção de realidade, né? Uhum. O que que a senhora acha disso, além desse que a gente sabe que vai para muito mais aí, Sim, né? vai para muito mais. E, Micaela, nós teremos novos desafios de todo esse processo, né? Porque o que que eu vou diferenciar entre o que é real e o que não é real? Uhum, O que é o meu imaginário e o que é aquilo que claro. eu vivencio, que eu vivo naquele tempo, né? Como essas pessoas terão as suas vidas e o próprio tratamento, a forma como isso vai ser conduzido, é um novo desafio. É um novo Sim, desafio, porque se já é difícil, não, mas eu estou vendo, isso aqui é real, eu estou vendo, isso agora é fruto, como que não? Como? E agora eu tenho a projeção de uma pessoa ali conversando comigo, falando, peraí, mas como? Onde que tudo isso vai dar? claro. Onde? Quais são as novas? Quais serão os desdobramentos?
dessas patologias, dessas situações que a gente está vivendo, né? Quais É, serão os desdobramentos disso? quando o Facebook lançou o Meta, que ele tem lá aquela que você entra e você fica, né? Você pode criar o teu avatar e você. Eu soube de um caso de uma moça de uma jornalista que entrou para fazer a avaliação e ela foi estuprada lá no Meta. Uau! E por vários. Uhum. E quando ela saiu, ela disse que quando ela saiu, ela ficou traumatizada como se tivesse acontecido Acontecido. realmente com ela, porque é a mente, né? Sim, Quer dizer, sim, ela sentiu tudo, a emoção, o medo, tudo. Quer dizer, não era o corpo dela, mas era a mente dela ali. mas era, sim, exatamente. Então era ela. Era ela, E aí era ela ficou, ela sofreu um abuso sexual e ela ficou traumatizada com esse abuso sexual, mas isso pode chegar, não é um crime, mas só que exato, ela sofreu um abuso. Mas não foi no corpo, mas foi na mente. exatamente. Micaela, olha só, não é um crime. Não é um crime porque não foi presencial, mas as pessoas que estavam no online, assim como ela sentiu a reação do estupro, essas pessoas que estavam no online Sentiram. fizeram e vivenciaram o crime, o estupro. Ele é a mente do estuprador, o ato do estuprador, mas não é porque não foi no mundo real. Qual é o limite disso? Tá aí. Como é que isso, qual vai ser a tênue linha para que isso aconteça no real? Deixa eu contar uma historinha bem rapidinho para você. Sim, E é uma história particular, pessoal, para você ver como esse real, como esse virtual, como esse apelo, como esse conteúdo, que se a gente não tiver o limite onde ele vem. Eu estava fazendo doutorado e eu estava na universidade para usar o laboratório de informática para fazer a estatística dos dados. E tinha um colega. Todos os dias que eu chegava no laboratório, era ele quem estava lá, era período de férias, eu estava aproveitando para poder antecipar, agilizar os processos das leituras de dados. Então, ou eu ou ele chegávamos cedo e pegava a chave, ou eu ou ele. E um dia deu um problema na página no computador que eu estava usando, e eu fui até ele para pedir auxílio. Quando eu cheguei próximo, eu vi que ele estava acessando páginas de pornografia. E isso já me deixou um pouco preocupada. Bem, mas eu falei o que com ele, ele disse, não, tudo bem, ele foi lá no meu computador e ajeitou e disse, qualquer problema você me chama, e eu só comigo, eu vou terminar isso aqui, é muito rápido, não vou ficar... Aí, como eu tinha pego a chave, eu disse para ele, olha, eu vou sair mais cedo hoje, nós vamos precisar ir na portaria para eu transferir a chave para o teu nome. Eu vou ao banheiro e volto rapidamente para a gente ir lá. Então, tudo bem. Micaela, eu entro ao banheiro e na hora que eu estou lavando o meu rosto, eu sinto os braços por trás me fechando. oh, que Eu horror. levanto o rosto e olho para o espelho e é ele. E eu, naquele dia, eu disse, estou morta. Ele vai me estuprar, ele vai me matar. A força, eu não sei te dizer como, de que maneira eu consegui. Ele é um homem grande, forte, jovem, eu pequenininha, magra, estava bem magra. Eu não sei dizer como eu saí daquilo. E eu saí correndo, eu não parei na portaria, não vi mais chave nem nada. Eu, quando recuperei o fôlego, eu já estava fora da universidade. Então, veja, o estímulo, os acessos Claro. daquilo que a gente tem, né, já é internet, tudo, você escolhe as coisas que você quer e os estímulos daquilo que você vai alimentando. É muito mais rápido. Começou lá no mundo, no estímulo do que ele tinha, mas ele viu a chance de fazer isso no mundo real. E não e poderia ter acontecido. Da mesma forma que estão lá, eu crio o avatar, não sou eu, é o meu avatar, mas o avatar ele é comandado por você, ele não é o robô. Quem dá os Oh, comandos do avatar é você. Quem constrói essa personalidade do avatar é você, porque ele é
Eu costumo dizer que ele é o alter ego É ali, claro. naquela coisa, É, né? Do mundo que eu crio. Não, não é virtual, não. A gente precisa estar muito atento, sim, porque são conteúdos tóxicos que terminam, aí eu vou dizer para você, corrompendo a mente e o coração. É uma corrupção da mente e do coração se não houver o limite estabelecido entre aquilo que é a ética também do presencial no online. O que eu posso, o que eu o que eu devo não. e o É. que eu quero. Uhum, Isso, claro. isso está em nós. Se não houver, nós seremos aí programados, talvez, para fazer tudo sem limite, porque não é virtual, porque não é real, porque é virtual. Claro, eu acho que a gente tem sempre que se apegar à palavra mais ainda. O Senhor lhe livrou dessa situação terrível, e eu acredito que como cristãos, como filhos de Deus, a gente tem que estar, como a Bíblia diz, vigiando e olhando os sinais dos tempos, Sim. sabendo que a volta dele se aproxima, mas vigiando em oração, porque para que nós não sejamos também levados por alguma coisa e nem percebendo, né? Eu costumo dizer que é como o Sim. sapo dentro daquela panela que você vai fervendo e você nem percebe que você está né, morrendo naquilo ali. Então a gente Né? tem sempre que estar orando e pedindo do Senhor discernimento, como a senhora falou, dos Muito. perigos, pedindo que Ele nos mostre as ciladas do inimigo para nos Vacilar. colocar Uhum. ali em situações difíceis, né? E usar o bom das redes sociais ou da tecnologia, não o ruim delas. Sim, exatamente. Né? E como líderes, nós devemos nos responsabilizar por algumas coisas, enfatizar, por exemplo, o valor das relações pessoais. A liderança ela deve destacar, sim, essas interações sociais e da comunidade física, porque a tecnologia mal utilizada ela pode alienar e isolar as pessoas. Então, a igreja ela deve ter, sim, a intenção de criar oportunidades para que os seus membros se conectem, criem as relações da afetividade, a relação do afeto, para que possa identificar ainda a nossa humanidade nesse processo, né? E cultivar esse sentimento de comunidade, das atividades, dos eventos presenciais, os almoços comunitários, projeto de serviços, fortalecer essas relações interpessoais e promover aí os estudos de os pequenos grupos, né? Os pequenos grupos ajudam muito nisso, orar junto, Uhum, estudar uhum, junto, comer é, junto, isso são laços que se formam, vínculos que se formam, que não dá para serem construídos apenas no universo online. Não dá. A gente precisa. É importante, mas eu entendo que é colocar as coisas no devido lugar. São os pingos nos uhum, is. Não, isso. não é possível substituir o mundo presencial por um mundo apenas virtual. Senão, quem seremos nós por trás das máquinas? Quem seremos É, nós por trás das mídias sociais? Quem seremos nós a partir por trás da câmera que esconde, que eu vejo, claro. né? Um rosto apenas, que eu Uhum, não conheço a pessoa, que eu não me relaciono com ela, que eu não posso olhar nos olhos, não posso tocar, não posso sentir, não posso cheirar, não posso abraçar, não posso beijar, não posso nada. Né? Porque virtualmente não nós nos tornaremos o quê? Robôs, talvez, avatar, os é, próprios avatar. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Nossa responsabilidade como líderes é discernir entre aquilo que é o real, aquilo que é o online e aquilo que é, sobretudo, aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, né? A cuidar um dos outros, a vivermos na comunidade e termos, Ele é o Espírito que conduz tudo isso. Nós não podemos esquecer disso amém, jamais. amém. Com certeza. Professora, assim, tô amando aqui. Assim, amando, e é um assunto muito rico, porque é uma coisa que a Verdade. gente vive na nossa vida, né? Assim, Sim. tudo é tecnologia hoje em dia, tudo está nos afetando. Então, mas eu também não quero tomar mais do seu tempo, e eu acredito que outras conversas virão com certeza.
Mas eu quero lhe agradecer muito pelo seu tempo, que eu sei que é corrido também com todas as suas atividades, mas a senhora ter tirado esse tempo para falar aqui com a gente. Que o Senhor abençoe a sua vida, que é de bênção para muitas pessoas. Foi bênção na minha e com certeza continua sendo de bênção na vida de muita gente. E eu quero lhe agradecer porque eu tenho certeza que essa nossa conversa vai chegar, está chegando ao coração de muitas pessoas e está fazendo. É a palavra justa no tempo certo, né? A palavra certa no tempo certo. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada, professor. Ô, Micaela, eu agradeço muito e quero dizer a você que foi um presente para mim poder estar com você nesse momento, né? Poder revê-la. E espero que numa oportunidade revê-la presencialmente, sentir esse Sim, abraço argentino aí agora. claro, com certeza. E que Deus abençoe esse projeto e que ele possa alcançar aqueles que Amém. realmente precisam ser alcançados, né? Amém. Estou à disposição. E eu estou em férias nessa semana, eu estou aí de um recessozinho, então por isso que eu consegui agendar logo sem nenhum Claro. problema, né? O Então, Senhor preparou tudo, então. colabora. Muito obrigada, professora. Esse Um abraço. abraço.